Uma das melhores modelagens para se fazer para pessoas de maior porte físico ou para homens também é a modelagem Raglan. Ela tem uma vantagem ímpar. Primeiro, você alinhava a blusa toda ao mesmo tempo. Então, você tem a costura alinhável, né? E a manga já pode ser alinhavada na blusa. Então, quando você vai para a máquina de costura, você já vai fazer tudo de uma vez só. Então, isso é uma vantagem muito grande. Fora que o Raglan, essa modelagem aqui é nossa. A gente fez a nossa própria modelagem Raglan, porque tudo que a gente via de revistas e de outras coisas na época que tínhamos à mão, era muito um Raglan muito mirrado, muito apertado, as cavas não vestiam bem. Então, a pessoa grande, ela precisa de conforto e precisa que a roupa assente bem, que fique não folgada, mas que não aperte também, né? Então, esse é um detalhe. Então, aqui eu fiz uma blusa, no caso para mim, você vai ver a blusa depois. E eu estou costurando, já alinhavei tudo. Então, eu vou para a máquina de costura com a maior tranquilidade do mundo, porque é uma modelagem muito simples, né? Eu queria aproveitar e comentar uma coisa. As pessoas que nunca lidaram com máquina de costura, elas têm muita dificuldade na costura reta. A máquina ajuda porque ela tem umas linhas aqui que nos permitem guiar a roupa para a roupa não ficar torta. Mas tem um detalhe. Eu vou mostrar para você. Aqui debaixo do pé calcador, eu até vou tirar esse pé, existem duas pecinhas que puxam o pano para trás, ele se movimenta e puxa. São duas. Quando nós costuramos o tricô, veja que uma está de fora ali. É diferente de você costurar assim, quando as duas ficam puxando. Quando é uma só, pode acontecer de a malha sair da posição. Quando são duas, não, ela costura reto melhor. Então, qual é a nossa solução? Muitas vezes a gente tem que fazer um pouco assim para que a tração daquilo ali vá, aí com a mão a gente faz seguir reto. Então, é preciso treinar um pouquinho. Quem nunca usou uma máquina de costura. Acelerar o menos possível para ela ir devagar, porque na rapidez qualquer pessoa faz torto, porque ela tem uma tendência de sair justamente porque pega só num tracionador aqui, entendeu? Então isso não é legal. Eu vou ter que colocar o pé aqui de novo, vamos botar ele de baixo certinho. Pronto, encaixou. E vamos costurar, né? Então, eu quero mostrar para você depois como costura a cava direitinho. Não precisa ser mais rápido do que isso. Tudo é uma questão de aceleração. No automóvel também. Então, quem dirige sabe controlar o pé. Né? Se bem que toda a firmeza que a gente dá tem muito a ver com a pressão que a gente põe aqui com a mão esquerda em cima e vai guiando. Então,
tem que fazer uma certa força, não deixar o tecido solto. Algumas alunas tricocursos comentaram que elas não conseguiam tecer reto, compraram a máquina de costura. Eu digo, é preciso fazer um pequeno treinamento para você perceber a aceleração, segurar a malha para ela não... Ó, nunca puxar, ó, a malha tá natural, ó, não puxar. Tá vendo? Isso não é mistério, gente. Aqui cortamos o fio. Essa blusa, naturalmente, é para professora de tricô, porque professoras de tricô também gostam de roupas novas, sabia? Então veja que nós já costuramos aqui a da manga até no punho da blusa. Eu posso, inclusive, agora costurar a cava dessa blusa, a cava raglan. Temos que tirar aqui, puxar ela para o direito. Para termos a cava, olha o tamanho dessa cava. Iva, que coisa grande o tamanho da cava. Gente, isso aqui não é apenas uma cava. Deixa eu botar essa manga para dentro da blusa, assim, ó. Isso aqui não é apenas uma cava, tá? Aqui tá o ombro junto. E daqui para baixo é a cava. Então, isso aqui vai até no decote. A manga da raglan vai até no decote. Então, dá a impressão que o buracão é grande? Não é não, tá? Não é não. Ele é confortável, sim, mas não é excessivamente grande. Eu quero chamar a sua atenção para o fato de que ela é praticamente uma reta. E isso é que facilita muito a costura. Eu sempre costuro esta cava por dentro, como na blusa de cava, a máquina de costura por dentro. Mas, como ela é reta, dá para costurar por fora também. Questão de hábito e de praticidade, eu costuro sempre por dentro. Então, aqui agora, não tem grande mistério. Ó, retinha. Tem que só cuidar para a blusa, a costura ficar bordinha com bordinha, tudo direitinho, para não ficar bolsa, bolhas, que eu chamo de costura torta. Ó, sempre bem, alisar bem aqui para ficar a costura bem na borda, entende? Para não ficar assim um pouquinho, ó, que aí cria uma bolha ali embaixo. Então, é preciso cuidar. Cada vez arrumar bem para ficar certinha. Estamos chegando aqui na axila, que é a metade já da nossa costura. Essa blusa vai ficar razoavelmente bonita. Depois eu vou contar para você por que eu a fiz, como eu a fiz. Porque realmente eu achei que quase que ela não sai, essa blusa.
Então, quando a dificuldade surge, a gente tem que fazer do limão uma limonada, porque senão fica difícil, certo? Toda tricoteira tem que ter criatividade para usar aquilo que ela tem de uma forma que fique bom e bonito. Então, este é o ponto. Já estamos aqui quase chegando no final e vamos ver como que ficou a costura. Máquina de costura sempre é uma coisa barulhenta, né? Pronto. Veja que o decote vai pegar na manga também, um bom pedaço. Então, é importante considerar isso, né? Primeiro a gente costura ela todinha e depois, ó, a outra costura é com outro fio, um mesclado que usa o mesmo cinza escurão que eu usei. É o que eu digo, quando a gente precisa, faça do limão uma limonada. Esse é o bom do tricô. Ele nos obriga à criatividade, certo? Não fique chocada. Aqui está a costura da manga raglan, de um lado, e aqui está a costura da manga raglan do outro. Ó, essa blusa é uma blusa... eu vou contar depois para você. Aqui está uma blusa raglan que tinha um problema sério, que esta cor é muito bonita, é um azul, tipo quase um azul jeans, assim. E eu queria aproveitá-la para uma blusa prática. Eu gosto muito da modelagem raglan, e aqui você pode ver a utilidade disso. Esta cor não era suficiente para uma blusa inteira. Então, qual foi a solução? O corpo da blusa, frente e costas, é liso e eu listrei as mangas. Essas listras, elas causam um efeito visual interessante porque elas vão até o decote. Aqui a gente vê como o raglan é interessante nesse aspecto. A cava parece enorme, mas uma boa parte dela é ombros, né? Então, essa blusa, ela pode ser usada com preto, com rosa. Esse rosa não é pink, é um rosa antigo, assim que a gente diz. Todas as cores aqui têm a mesma luminosidade, né? Isso é um fator importante, a menos que você queira propositadamente que uma cor chame mais a atenção. Isso, existem casos onde é bem interessante, mas aqui no caso eu não queria esse efeito, porque esse listrado é grande e ele já, por si, ele já é chamativo o suficiente. Então veja que essa modelagem é muito interessante. Eu lembro que essa blusa é tamanho G e está numa manequim que é tamanho M. Então ela parece maior um pouco do que na realidade ela é quando vestida numa pessoa G. Esta é a raglan que costuramos para você ver. Está aí uma blusa tamanho G, numa manequim M, né? Lembre? E que também foi uma blusa pensada para fazer render o fio, que é um cinza chumbo, tá? Eu gosto também muito dessa cor. Agora, ela sozinha é uma cor muito
fechada, né? Então, o que eu fiz? Eu combinei ainda vermelho, cinza claro e um fio desse chumbo, então 3 fios juntos, e costurei e fiz essa manga, frente e costas iguais, com esse vermelho engrenando. Então, digamos que eu chame ela de engrenagem, né? Uma cor intercede na outra. Eu achei uma blusa interessante, estendi ao decote esse efeito. Então, onde o mesclado vai até o final, eu fiz a tira de acabamento do decote exatamente naquele trecho. E no restante eu fiz do mesmo cinza chumbo da parte lisa. Então, ela ficou diferente também por isso. É bem interessante. Aproveitamento de fios. Valeu? Um abração.